Olá, estamos aqui nos estúdios do Instituto AGC. Gestão pública, o que é, quem faz, como ela pode transformar a vida de todos nós. Você quer saber mais? Fique por aqui. Gestão pública. Você gostaria de ser um gestor público? O que faz? Vamos saber um pouco mais sobre esta profissão tão importante e que mexe com a nossa vida, sabendo ou não, com Antônia Brás, nesse dia, né, em que se fala, e é nesse tempo em que se fala da importância de se fazer uma boa gestão, né, Antônia? Olá, Beto. Sim, hoje em dia nós temos muita procura seja pela pós-graduação ou pela própria graduação em gestão pública. Porque as pessoas estão, assim, até o poder mesmo judiciário, a própria sociedade tem entendido a importância de uma pessoa que vai ser prefeito, vereador ou assumir um cargo de confiança, seja como secretário ou diretores, a importância deles saberem exatamente o que é ser um gestor público. Porque não é simplesmente vou assumir um cargo, né? Ou, e além de, não, mas eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro, vou assumir, sei lá, secretaria de obras, mas eu entendo o que é ser um gestor público, até para que ele não tenha complicações, porque ele vai aprender, inclusive, tudo sobre as licitações, o que pode, o que não pode, como trabalhar as políticas públicas, como levantar tudo isso, para que realmente esses gestores públicos, seja como não só prefeito, seja como presidente, governador, secretários, diretores, que eles entendam realmente como é estar a serviço da sociedade para melhorar a qualidade de vida, a prosperidade, o empreendedorismo em uma cidade, em um estado ou em um país. E até quando a gente para ver a lista, né, de responsabilidades que vem com tudo isso, ela é muito grande, né? Porque aí você tem a questão de compliance, ainda mais nos dias de hoje, né, Antônio? Uhum. Sim, porque nós sabemos, inclusive, que muitas vezes aí um secretário, um prefeito recebe um processo e muitas vezes não é porque ele praticou a corrupção, é porque de repente ele não fez, não seguiu os passos corretos como ele deveria. Então, nem sempre quando uma pessoa está sendo processada ou até presa, foi porque praticou uma corrupção. Muitas vezes ele não soube seguir os passos ou até seguir os passos de quem estava fazendo. Ele confiou na mão de quem estava fazendo e não se atentou como gestor realmente, e isso pode levar ele a uma grande complicação se ele não seguir exatamente os passos corretos, como a lei diz que ele tem que seguir. E aí, Né? então o que muda aí é o olhar, a É. forma de fazer, né? E você tem um modo para aprender tudo isso. Sim, e lembrando também que não é só as leis, né? Porque as leis também têm os advogados para analisar isso. Sim. É a importância de ser um gestor que realmente faz a diferença na cidade, no estado ou no país, porque ele está realmente comprometido com a gestão da cidade e tentando fazer o melhor que puder para atender a necessidade e utilizar os recursos públicos a serviço da população e não o sendo utilizado de qualquer forma, porque muitas vezes é utilizado de qualquer forma também, né? Pode faltar aí a responsabilidade com o bem-estar da cidade que ele está trabalhando, o estado ou o país. Justamente para evitar que se tenha aí elefantes brancos, às vezes obras inacabadas, porque tudo por Uhum. culpa de uma má gestão e alguma coisa que a pessoa simplesmente não sabia como fazer, de que forma ela deveria fazer. Você tem um processo para cada um desses detalhes. E aprender a utilizar os recursos otimizando mesmo. Um gestor público ele precisa ter a cabeça de ele pensar assim: embora tudo aqui é público, os serviços que são prestados para a sociedade são gratuitos, mas eu tenho que olhar para a prefeitura, o estado ou a nível federal como uma empresa. E aí, se eu começar a olhar como uma empresa e otimizar os recursos mesmo, eliminar desperdício e colocar todos os recursos públicos a serviço da sociedade, com certeza o nosso país iria melhorar muito. E por isso que muitos promotores estão cobrando isso, principalmente dos municípios, que tenha o gestor público formado em gestão pública, seja como pós ou seja como graduação. E nós temos aqui a gestão pública como graduação, nós temos em um ano, e a pós-graduação nós temos a partir de 4 meses.
Olha aí, então, e o detalhe também é que tudo isso vai refletir naquela questão, que é o dinheiro do contribuinte sendo aplicado e ele tendo o retorno que ele realmente espera ter e que ele precisa ter também, né? Sim, e no curso tudo isso é trabalhado, a questão da ética, da responsabilidade, de realmente estarmos a serviço da sociedade, que o gestor público tem que entender que ele está ali não para benefício próprio. Tudo bem, ele tem o salário dele e tudo, mas ele tem uma responsabilidade muito grande com a cidade, com o estado, com o país. Acaba meio que se tornando um propósito também, né, É um Antônio? propósito de vida. Na verdade, a política deveria entender como um propósito, né? Deveria ser uma nobreza e não acontecer muitas coisas que estão acontecendo. Então, a gente quer realmente preparar as pessoas para elas trabalharem com ética, com responsabilidade e com otimização dos recursos. E muitas vezes, né, Antônio, às vezes acontecem algumas coisas desagradáveis porque não houve uma boa formação. Muitas vezes não tenho conhecimento, né? Simplesmente eu vou fazendo e acho que está certo. E até entender, por exemplo, eu preciso ter uma gestão pública não que cultive o assistencialismo, mas que faz o socorro assistencial, sim, primeiro necessário, mas que prepare as pessoas para crescerem, prosperarem, empreender. Porque um país não pode ter orgulho de dizer que nós temos milhares e milhares de pessoas recebendo Bolsa Família. Nós deveríamos ter orgulho de dizer que nós temos milhares de pessoas trabalhando, empreendendo, prosperando, crescendo. Isso sim, o gestor público tem que ter essa cabeça, não de ficar no assistencialismo, mas de ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem e terem dignidade, porque eu penso que a dignidade de uma população é a coisa mais importante. E muito preciosa. Então, você que tem o desejo de modificar, né, a vida das pessoas, que às vezes, muitas vezes, nós temos aquele usuário que está navegando, olhando, e ele é um inconformado, porque ele vê várias situações e ele não se conforma com aquilo, ele acha que está errado, e se ele pudesse ter uma forma, então, através do conhecimento, então você entrando, por exemplo, através da gestão pública, você vai ter conhecimentos, você vai ter poderes, né, e vai poder exercer tudo isso também de uma forma diferente, porque o olhar muda, né, Antônia? Muda, e a gente começa a perceber. Eu fiz a minha formação em gestão pública e aprendi muito. Eu já fui gestora pública e aprendi muito com a minha pós-graduação, que a gente começa a perceber o quanto nós podemos contribuir para que as pessoas melhorem a sua vida, né? Tenham mais dignidade mesmo, tenham mais acesso ao crescimento e ao desenvolvimento. E você começa a mudar essa mentalidade, porque essa é uma mentalidade dos políticos muitas vezes de promover o assistencialismo para manter as pessoas, de alguma forma, refém para votar nele. E com se você realmente querer ter essa cabeça de um gestor público, no curso você muda isso, né? Se você for uma pessoa de ética e bom caráter, você muda essa visão que você vai entender que o assistencialismo faz a pessoa ficar muitas vezes humilhada, tendo que pedir, só pedir, 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 e ela deixa muitas vezes um potencial que ela poderia desenvolver atrofiado porque não despertou nela o seu potencial. Então você que também faz parte, né, desse grupo de pessoas que são inconformadas com muitas coisas, então você, a primeira coisa, você vai curtir o vídeo, vai compartilhar com quem você acha que precisa e também para quem você acha que quer mudar, né, alguma coisa próximo de você, e também ativar o sininho aí para as notificações, e aí você vai ter sempre as informações que tiverem aqui no canal, você vai receber aí também. E o detalhe, Antônio, é que com um curso desse porte, dessa envergadura, a pessoa acaba descobrindo coisas também que ela vai descobrir novos caminhos para se fazer as coisas também, né? Sim, novos caminhos para se fazer, pensar realmente em querer que a cidade ou o país ou o estado que ele está como gestor, que desenvolva, que cresça, né? E desenvolver de verdade. Não é algo para oferecer alguma coisinha, mas não ter esse crescimento, esse desenvolvimento. Eu quero compartilhar aqui essa questão do assistencialismo de uma experiência própria. Eu, com 18 anos, meu pai morreu em um acidente e eu já tinha um filho e 6 irmãos. Minha mãe praticamente semi-analfabeta. E aquele momento foi tão desafiante que a gente pagava aluguel, a gente não tinha uma casa para morar e não tinha um ano que tínhamos vindo da roça. E naquele momento nós precisamos do assistencialismo, sim. Se as pessoas não tivessem dado cesta básica e roupa usada, eu não sei como teria sido a nossa vida.
Os meus 3 filhos que nasceram, eu nunca tive a oportunidade de entrar em uma loja e comprar um mijãozinho que fosse uma roupinha. Tudo foi usado, doado por pessoas que, graças a Deus, nos ajudaram. Então, aquele momento, o assistencialismo foi importante, mas eu tive pessoas que também me ajudaram a abrir a mente e buscar a oportunidade de crescer. E eu fiz uma promessa para mim mesmo, que durante aí mais ou menos uns 4 anos nós precisamos de cesta básica, até a nossa família conseguir se refazer. Mas eu prometi que um dia eu sairia da condição de quem precisou de cesta básica para poder dar. E o gestor público deveria ter essa mentalidade. Nós vamos pegar essas pessoas que hoje precisam de ajuda e nós vamos prepará-las. Nem todas vão ter essa condição, mas pelo menos pegar uma porcentagem que dá para se preparar para que elas realmente queiram crescer, queiram prosperar, né? Queiram ter o gosto de entrar no supermercado, de entrar numa loja e comprar o que ela quer e não ficar dependendo que alguém doe. A gente é muito grato por quem socorre no momento Sim, que a gente precisa. Mas nós não podemos ficar a vida inteira refém. Se eu tenho condições de melhorar, eu preciso buscar. E o gestor público tem essa obrigação de ajudar as pessoas, através da educação, a melhorar essa mentalidade, mudar a mentalidade de ficar precisando de ajuda e buscar alternativas. Então, eu preciso oferecer alternativas, eu preciso ter políticas públicas que ajudem essas pessoas a usar o talento que ela tem de capacidade e gerar renda. então quer dizer, o gestor público, e até diante de tanta tecnologia que a gente tem todos os dias, quer dizer, parece que não tem avançado, por falta não do equipamento tecnológico, mas por falta de alguém que possa chegar lá. Então você, através de um curso desse, você pode mudar a tua história e a história de muita gente também. Com certeza. E nada melhor do que contribuirmos com o desenvolvimento e o progresso. E tirar, né, alguém que estava numa situação transitória, você vai fazer a ponte, né, para que Sim, ela possa sair e voltar para a sua estrada e continuar o caminho. exatamente. Então, muito obrigado pelas suas informações. Educação que transforma, a gente sempre tem por aqui.